adoço. Visual é mesmo pra você, adoço. Visual é mesmo pra você. Aqui é família, saudação a hora do dia que tiveres a ver esse vídeo. Eu sou o Bad 310, o EQE, o chocolate branco, a última bolacha do pacote. Eu disse que a gente ia voltar e dessa vez nós voltamos pesado. Hoje nós vamos ter aqui um grande tema. É para um tema que não tem fim. Vai passar geração em geração, mas esse tema de hoje, pessoal, ficam atentos. Do meu lado esquerdo está o profeta de Cacu Felipe, de nome. Por favor, pode se apresentar aí? Muito boa tarde, Ernesto Tomás Alfredo Alberto, discípulo do profeta Cacu Felipe. Certo. No meu lado direito está o pastor. Ok, José Enoque David, defensor do Evangelho de Jesus Cristo. Defensor do Evangelho de Jesus Cristo. Certo. Pessoal, eu sou o Bad 310, conforme eu disse. Hoje nós vamos estar aqui a debater sobre a palavra de Deus, né? É um tema escolhido pelos nossos seguidores. Então nós trazemos aqui na nossa mesa, convidamos o profeta Cacu Felipe, o profeta de Jesus Cristo, para nós sabermos, afinal de contas, quem é o profeta desta nossa geração, da nova geração. Quem é esse nosso profeta? Antes de tudo, nós vamos deixar o IBAN, o nosso contato. Por favor, fazem o nosso programa crescer. Nós estamos a pedir muito, estamos a pedir pouco. Então, por favor, doem, que a cena vai estar fixe. Nos patrocinaram, tenho que falar o nome, porque senão os outros manos não vão ter que patrocinar. Quem patrocinou hoje foi o Quito da Dambas Boy. Quito da Dambas Boy, muito obrigado pelo patrocínio. Meu grande amigo, continua assim. Não é preciso mais eu te chatear no Face. Mas você tem que continuar a patrocinar aqui o nosso programa. Vamos começando. Então seremos também os próximos patrocinadores. Certo. Queremos que o programa cresça. É certo, verdade, é por aí. Okay. Vamos começando dizendo assim, né? A primeira pergunta vai para o pastor. Eu gostaria, né? Certo. Nós lançarmos o tema ao ar. Certo. Como estamos a tratar da fé, e eu disse que eu estou aqui como defensor do Evangelho de Jesus Cristo. Certo. Então eu gostaria aqui, né, lançarmos o tema para o ar e para o pessoal ter noção o que realmente nós estamos aqui a tratar. E só para dizer ao telespectador que eu, o defensor Enoque David, trouxe como base a Bíblia Sagrada. Eu não vou falar nada sem a Bíblia. Certo. E trouxe aqui algumas pesquisas, né? Certo. Trouxe algumas minhas pesquisas para poder fundamentar aquilo que é o debate do dia de hoje. Certo. Só para dizer que nós não vamos quebrar sensibilidades. Certo. Nós vamos mostrar a verdadeira mensagem, porque é certo. isso que nós realmente precisamos ouvir e precisamos viver. Certo. Ok, muito por aí. obrigado. Está no ar, afinal de contas, quem é o profeta da nossa geração? Ok. Muito obrigado, telespectador, você que nos ouve do outro lado. Pastor, não, vamos dando a palavra ao profeta Cacu Felipe, porque ok, depois o pastor vai pegar. Enquanto eu vou petiscar um pouquinho. Certo, não, estão à vontade, Ok, à vontade. ok, obrigado. Podem petiscar, e aqui também tem bolinho. Hoje a mesa está recheada. Afinal de contas, quem é o profeta da nossa geração? Muito obrigado pela oportunidade. Certo. Bem, para nós falarmos primeiramente quem é o profeta da nossa geração, né? Primeiro temos que saber o que é um profeta. Certo. Nós não podemos falar de uma coisa sem primeiramente saber esta coisa. Então eu vou por definição. O profeta vem do hebraico Nabi, significa portador. Certo. Não é? O porta-voz de Deus. Certo. É aquele homem que na qual acha graça, não é? No meio dos homens, que Deus lhe chama certo. para trazer uma mensagem para o povo. Certo. Um profeta é alguém que vem trazer um recado da parte de Deus para a humanidade. Assim sendo, este profeta tem que ter um chamamento. Certo. Quer dizer, Deus tem que lhe chamar numa data precisa, não é? Por visões. Certo. Ele tem que ter uma comissão. Quer dizer, após Deus chamá-lo, ele tem que ter uma missão. A comissão é a missão que ele vai cumprir, certo. Não é? Para aquela determinada geração, mediante a realidade que se vive. Certo. E este profeta, por sua vez, a terceira coisa, é uma mensagem. A mensagem é o que ele vai falar para o povo. Certo. Você vê? Assim sendo que um profeta tem um chamamento, uma comissão, uma mensagem, assim todo aquele que se diz que é profeta e não tem um chamamento,
uma comissão, nem uma mensagem, então é um falso profeta, Certo. é um charlatão. Certo. Então, quem é o profeta dessa geração? Certo. Se nós sabemos que um profeta tem um chamamento, uma comissão e uma mensagem, então eu te apresento o profeta Caco Filipe. Certo. O profeta Caco Filipe tem um chamamento no dia 24 de abril de 1993, não é? Certo. Ele tem uma comissão. Deus lhe disse para pronunciar o julgamento sobre todas as religiões e sobre toda a terra. E ainda tem uma mensagem que está contida no seu livro. Certo. Calma só, pastor. Sim. Não, queria, como ele está, eu sei essa parte. Certo. Eu vi a mensagem do Caco Filipe, está em Mateus capítulo 25, versículo 6. Sim, vamos só sim, mas não é isso que ele já disse, não tem problema, vamos avançar. Certo. Depois Ok. do argumento. Então, como eu havia dito, né? Então, em 24 de abril de 1993, Deus comissionou o profeta Caco Filipe para esta geração. Para ser o profeta da nossa geração. Exatamente. Então tudo que sai no Caco Filipe é que nós devemos seguir. Exatamente, para a nossa salvação. Certo. O que é que o Caco Filipe nos ensina para a nossa salvação? Ele primeiramente ensina, não é? Certo. Que todos os concílios das igrejas, todas as religiões que existem sobre a terra, o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o shintoísmo, todas as religiões que existem no mundo são de Satanás. Essa é a primeira coisa que deve saber. Certo. Que você nunca deve pisar numa dessas igrejas. Certo. Alguém que pisa nessas igrejas é semelhante a alguém que entra numa casa de bruxaria. Certo. Você vê? Por quê? Porque Deus não é Deus de religião. Deus é Deus dos profetas. Ele veio trazer a fé profética. Então todas as igrejas do mundo são casa de Satanás? É isso? Todas as igrejas que existem no mundo, quer- exatamente, você quer- entendeu muito bem. Certo. São casas de Satanás e todos os líderes destas igrejas, não é? São encarnação de diabo Satanás. São servos ao serviço de Satanás. Como é que o Caco Filipe, né, desenvolveu isso? Que todas as igrejas do mundo são... Muito obrigado. Certo. Em 24 de abril de 1993, na sua segunda visão, Deus lhe disse para pronunciar o julgamento, trazer a condenação sobre todas as religiões e trazer a mudança de vida para os filhos de Deus. Deus lhe disse, vai sobre a terra e diz que tudo que as pessoas fazem nas igrejas, embora que muitos deles são sinceros, oram, jejuam, mas tudo isso é adoração a Satanás. Certo. Porque desde sempre Satanás desejou ser adorado. Então nós que estamos indo no monte, rezar, estamos a adorar Satanás. Exatamente. A única maneira... Calma aí. O programa ainda vai ficar muito quente. Aí, senhor pastor... Realmente. Certo. É uma coisa muito impressionante. Senhor pastor, quem é o profeta dessa nossa geração? Ok, obrigado. Como já estava, ouvimos aqui o parceiro Certo. para defender a fé sobre o Profeta Caco Filipe. dito profeta Caco Filipe. da nossa geração. Certo. Eu não estou aqui para defender um profeta humano. Estou aqui para defender o profeta de todos os profetas, Jesus Cristo. Certo. Jesus Cristo, que é a pessoa de Deus humana que Deus enviou na terra para a salvação da humanidade. Certo. Este é o que nós estamos aqui para defender. Para não dizer, isso também não descarta. Jesus Cristo morreu de lá para cá, ele foi o último profeta da nossa Não, é isso que eu quero aqui dizer. Certo. Isso, o fato de, depois da ida de Jesus, não quer dizer que não houve mais profeta. Houve profetas, sim, Certo. porque mesmo a Bíblia vai dizendo que ele mesmo, Deus, deu um para pastores, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outro profeta e doutores. Certo. Para a aperfeiçoação do quê? Do corpo de Cristo, ou seja, para aperfeiçoar o crescimento da igreja. Certo. Nós não descartamos que não existe profeta, porque aqui ouvimos uma definição certa, é verdade? Profeta é uma pessoa enviada de Deus. Certo. Profeta não é uma pessoa que substitui Deus. Não. Profeta não vai substituir Deus e nem tampouco profeta será igual a Jesus. O pastor concorda que todas as igrejas do mundo são pecado? Por que todas as igrejas do mundo são pecado? Não tem base. Por exemplo, eu vou lhe dizer, aonde começou a igreja, realmente? Por que a igreja? A Bíblia diz, em Gênesis, quando Deus criou o céu e a terra, depois, no capítulo 3, quando o pecado surge no mundo, Deus expulsou. Deus se comunicava com o homem aonde?
no Jardim do Éden. Certo. Mas quando o homem pecou, Deus o substituiu daquele lugar. Quer dizer que quando o homem sai do Jardim do Éden, logo Deus decretou um meio para se comunicar com o homem. Certo. E deste meio era que o homem sacrificasse, mostrasse uma obra a Deus e através desta obra Deus que respondesse. Em Gênesis capítulo 4, vamos ver a história de Abel e Caim, quando eles se apresentam para falar com Deus através de um meio, de uma oferta. Não é verdade? Deus aí apareceu, depois a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de quem? De Caim. De Caim. Dois. O profeta é uma pessoa que Deus escolheu realmente para falar por nós, porque depois do homem pecar, a Bíblia diz que houve um tempo que Deus já só falava com 3 categorias, que eram profeta, reis e sumo sacerdote. São essas pessoas que Deus usava para falar com eles. E depois de um tempo, nós conhecemos muito bem aqui, vamos fazer um resumo sobre a história de Israel, né? Depois de Deus ter libertado Israel das mãos de Faraó, ou do cativeiro de Faraó, Deus orientou a Moisés, Deus orientou tal Moisés, a qual se inspira a Moisés como profeta, na classe de Moisés. Certo. Foi Deus, apareceu a Moisés e disse assim: Moisés, edifica um templo, edifica o tabernáculo. Certo. Foi Deus quem disse a Moisés para edificar o templo. E Moisés edificou o templo, o que nós chamamos de tabernáculo, com todas aquelas divisões, né? E com aquele todo o significado, conforme diz a Bíblia. E depois de Moisés ter terminado, então foi aquele lugar onde Deus se encontrava com quem? Com o sumo sacerdote. Porque a Bíblia diz que é lá onde os sumos sacerdotes chegavam até aquele lugar, no Santo dos Santos, e lá eles falavam com Deus. O estado do sumo sacerdote mostrava o resultado se ele há de voltar naquele lugar, no Santo dos Santos, ou não. Agora, o Cacoflipe, a qual nossos irmãos, seus discípulos, né, eles professam dizendo que, eles dizem que o Cacoflipe é o único profeta desta geração. Não. Eu levantaria, diria assim, não descarto, já disse na minha primeira elocução, que não descarto do ministério profético. Não descarto. Eu creio nos profetas. E eu creio na profecia. Certo. O profeta Cacó Felipe veio com a Bíblia dele também? Isso, né? Não, eu gostaria de ver a Bíblia dele. Certo. Eu conheço Tem. a única. Eu tenho a única Bíblia que Não estamos tem a Bíblia usar do Cacó aqui. Felipe? Estamos aqui a usar. Profeta Cacó. O Cacó Felipe não pode ter Bíblia, porque Cacó Felipe, ele não crê no Deus da Bíblia. Como ele vai ter a Bíblia? Mas só que quando eu comecei... Olha, eu vi o Cacó Felipe em 1993, ele teve uma visão. E a visão que ele teve, ele se baseou em Mateus capítulo 25, versículo 6, na parábola das 10 virgens. Se ele não se inspira na Bíblia, esse é o primeiro problema, e que mostra que Cacó Felipe é um falso profeta. Não estou a dizer que todos os profetas são falsos, estou a dizer que Cacó Felipe, vou repetir 3 vezes, Cacó Felipe é um falso profeta. Cacó Felipe é um falso profeta. Vou repetir a última vez, Cacó Felipe é um falso profeta, porque ele não crê em alguma coisa que ele se inspirou. Porque Cacó Felipe era um ajudante da pedreira. Ele era ajudante da pedreira em 93. Ele fazia aí aqueles trabalhos de pega balde. Então teve logo um sonho, teve logo aquela visão. E ele aplica-se em Mateus capítulo 25, versículo 6, dizendo que não tem nada a ver, que eu posso ler até aqui para o público. Você que está no outro lado pode também acompanhar Mateus capítulo 25, versículo 6. À meia-noite ouviu-se um grande grito. O noivo se aproximou e saíram para encontrá-lo. Logo, isso não tem nada a ver com a visão e com a fé que ele professa. 2. Ele também baseou-se em Ezequiel, em Apocalipse, quando recebeu aquela, diz segundo ele, que recebeu aquela revelação. Vamos ver. Querido, como é que alguém que não professa, como é que alguém que não crê na Bíblia vai se inspirar na Bíblia e vai se autotitular como profeta de todos os tempos? Essa é a minha questão. Como? Então, logo queremos dizer que não existe profecia fora da Bíblia. Porque, aliás, os profetas que profetizam hoje, como nós evangélicos, profetizamos aquilo que está onde? Na palavra de Deus, através da nossa mensagem, através da nossa pregação. Então, quem é o nosso profeta? O nosso profeta é Jesus Cristo.
Até Jesus agora. Cristo, Ele é o profeta ontem, Ele é o profeta hoje e Ele é profeta amanhã e para sempre. Não existe nenhum homem que há de substituir o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem a palavra. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, eu até sinto muito quando o companheiro aqui diz tais mentiras, né, descaradamente. Primeiramente para dizer que o profeta Não é Caco mentira, Filipe, não é mentira. Eu não falei nenhuma o profeta mentira. Caco Filipe Não, está aqui, é a vossa recebeu a sua história. visão, A não ser que você em tenha outro livro. 1993. Era assim, era ajudante da pedreira. Ele Vamos lá. nunca frequentou uma igreja, nunca tocou na Bíblia. É quando Deus lhe revelou. Deus lhe Ele visitou. não toca na Bíblia. Não, ele nunca frequentou uma igreja, Certo. nunca ainda. Mas era aprender. Era ajudante de pedreiro, mas ele nunca Certo. antes disso nunca frequentou uma igreja, nunca teve. Era, nada a é ver com- ímpio, é uma pessoa ímpia. Nunca teve Quem nada nunca a ver, foi na igreja não, é ímpia, é com um essas engano. coisas. É ímpia. Até Caco o- Filipe era ímpio. E ele não podia entender visão profética. Essa é a primeira questão. Certo. Essa é a Ok, primeira questão. continuando. Continuando. Ok, então, este homem, não é? Este homem que era pagão, que nunca não sabia nada sobre Deus, então, como Deus sempre Deus lhe dá um sonho. exatamente, Deus lhe dá uma visão, não um sonho, uma visão. Ok. Como Deus sempre chama os menores, chama sempre alguém fraco para lhe tornar fraco. Então, no meio de todos os líderes religiosos, Deus chamou este homem, um negro africano, para falar para a humanidade. Certo. Você vê? Então, o profeta Caco Filipe, não é? Só para também esclarecer aqui, ele não tem uma Bíblia. Nenhum profeta tem uma Bíblia. Um profeta tem um livro, Certo. não é? Jeremias teve um livro, Isaías teve um livro, Daniel, Ezequiel, todos esses profetas tiveram o seu livro. Certo. O seu livro é que está contido uma mensagem. Certo. Esta mensagem que na qual Deus lhe revelou para falar para a humanidade. Certo. Você vê? Então, o tema não se cala. Quem é o profeta desta geração? Eu disse que o profeta desta geração é o profeta Caco Filipe. Porque todas as características que na qual se baseia ou que define um profeta, o profeta Caco Filipe tem. Mentira. Você vê? Mentira. Então, agora, Mostra fundamento na Bíblia. continuando. Mostra. Aqui tem Continuando. fundamento, o que é que é Então, um profeta? mais uma coisa Mostra só para fundamento. conduzir, não é? Mais uma Certo. coisa Sem para, fundamento, mais meu uma amigo. coisa para Sem esclarecer, fundamento, não é? certo. O profeta Não tem- Caco não Filipe tem base. não é contra a Bíblia. Não, Você não. disseste é. O profeta Caco Você Filipe disseste é contra não a é contra a Bíblia. Bíblia. Certo. Veja o que o próprio profeta... Mas o profeta Caco Filipe é contra todas as igrejas. Sim, porque E todas todas as as igrejas, igrejas... e todas as igrejas adoram uma Bíblia, é isso, né? Apresentador. Ele disse que Caco Filipe é contra a Bíblia, ele não precisa da Bíblia porque eles são Bíblia. Certo. Você disseste isso. E eu ainda marquei isso que você disse no nosso primeiro encontro. E eu quero trazer já aqui aos telespectadores que... Não, calma aí, pastor. Deixa ainda ele continuar. Ok, podes continuar. Pode continuar, Exatamente. sim, sim. Como eu estava dizendo, nós discípulos de Caco Filipe e o profeta Caco Filipe, que é o profeta desta geração, não é? Certo. Nós não estamos contra a Bíblia. Nós não... como é que eu posso dizer? Não deturpamos a Bíblia. Não Certo. achamos que a Bíblia é um livro errado, não. Certo. A Bíblia, para já, significa biblioteca, que é o Certo. conjunto de livros dos profetas, não é? Lá contém um livro de todos os profetas que na qual conseguiu se obter. Certo. Lá você encontra livro de Jeremias, livro de Isaías, de Abacuque, E de Daniel. Jeremias tinha uma geração que Exatamente. seguindo. Ok. Abacuque também tinha outra geração Exatamente, que você seguindo. percebeu muito bem. Certo. Assim hoje também o profeta Caco Filipe também tem o seu livro Certo. para esta geração. Quer dizer, Certo. tudo que na qual possamos fazer para que nós possamos ser salvos está contido no livro do profeta Caco Filipe. Certo. Quais Assim são- como no tempo de Jeremias, Certo. tudo que na qual aqueles que viviam no tempo de Jeremias para serem salvos, eles deviam se basear no livro de Jeremias, Certo. não no livro de Moisés, não no livro de Josué, não. Tinham que se basear no que Jeremias de Exatamente. falar. E tinha, Assim, se Jeremias Jeremias falar, passou- não come pão, não come não pão. podiam comer pão. Um exemplo básico. Exatamente. Certo. Assim, depois de Jeremias, veio Daniel. Entendi. Assim também para ser salvo. Então, tem que para ser- já, Sim. eu quero saber quais são as coisas que Caco Filipe proíbe, né? Não, Pra- eu até pra nossa gostaria, nossa geração. eu até gostaria, antes do apresentador, né, Certo. lançar essa pergunta, a pergunta certa seria: o que caracteriza o profeta Caco Caco Filipe Filipe como um verdadeiro profeta? Ok. Temos fundamentos bíblicos. O que Certo. vai nos caracterizar? Porque o profeta não pode vir a ser só profeta.
tem que ter a Bíblia tem que lhe caracterizar. Certo. E olha na pessoa de Jesus. Olha na pessoa de Jesus. O que Isaías 53 diz, né? Certo. Que a pessoa de Jesus foi caracterizado em Isaías 53. Certo. Não é isso? E o que os profetas falaram antigamente é o que era a característica de quem? De Jesus. Uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa que veio trazer quê? Salvação. Então, Certo. o que caracteriza profeta Cacó Filipe como um profeta dessa geração? Muito obrigado. Como eu disse no princípio, essa característica é para todos os profetas. Um chamamento, uma comissão e uma mensagem. Moisés estava a apacentar o rebanho do seu servo Jetro. Então Deus o chamou na sacerdente. Depois Deus o comissionou, vê a aflição do meu povo, vai lá libertar o meu povo. Esta é a missão que Moisés devia fazer. E quando chegou lá no povo, ele deu a sua mensagem que está contida nos seus livros. Você vê? Jeremias também é a mesma coisa. Então ele visitou. Isaías também é a mesma coisa. Vê lá, você vê Isaías 6, diz que na morte do rei Uzias, o Senhor me apareceu. Ele viu o Senhor no sublime trono. Ele explica tudo quanto ele viu. E ele recebe aquilo e dá para o povo. O profeta vê a visão, recebe a inspiração de Deus, depois reporta ao povo. Mas os filhos de Deus que fazem parte da semente eleita, quando ouviram o que o profeta disse, eles vão crer. Mas os filhos do diabo, eles vão rejeitar. Eles vão esperar que o profeta... Eles vão esperar... Não tem fundamento. Eles do diabo somos nós. Só para terminar. Não tem Os filhos fundamento. do diabo esperam que o profeta morre para depois acreditar. Por exemplo, eles falam de Jesus. Mas aqueles que na qual viveram com Jesus, chamaram de Beelzebul. Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que veio na forma de carne humana, ele só teve 70 discípulos e 12 apóstolos. Certo. Só isso. E na qual o teu profeta não consta. Na qual, hoje se alguém dizer que é discípulo de Jesus, é um demônio. Alguém se dizer que é apóstolo de Jesus, é um demônio. Se alguém dizer que é seguidor de Jesus, essa pessoa está bêbada espiritualmente. Hoje, vocês devem ser ou é discípulo de Cacó Filipe, ou você é filho do diabo. Certo. Simplesmente isso. Eu acho que... Eu tenho uma pergunta. Eu queria fundamentar uma coisa. Ele disse que para a pessoa ser salvo é necessário passar por Cacó Filipe. Eu acho que você tem problema de leitura bíblica. Uma das características que revela se alguém é um profeta verdadeiro ou falso, uma das coisas que eu defendo como Cacó Filipe como um falso profeta ele não pode se titular como caminho, como um meio para que as pessoas sejam salvas. Olha o que a palavra de Deus aqui diz. Na minha Bíblia, que professo Jesus Cristo como Senhor Salvador, São João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o que Jesus disse. Certo. Então quer dizer que todos aqueles que se titulam como caminho, este é um promenor. É um promenor que regulariza como Cacó Filipe como um falso profeta. Ele não pode se autotitular como o caminho da salvação, porque Jesus disse aqui, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Certo. Se nós olharmos na palavra de Deus de novo, nós vamos ver que São João Mas, capítulo 3... pastor, a minha pergunta é nesse exato momento. Sim. É tipo, cada geração não tem um profeta? Ok, essa é boa pergunta. Cada geração tem um profeta. A cada geração terá sempre profeta. Certo. Cada geração sempre terá profeta. Como disse desde o princípio, nós não estamos a descartar que esse tempo não haja profeta. No tempo de Jesus, então, Jesus não foi o profeta do tempo deles? É isso que estamos aqui a dizer. Certo. Nós não estamos a descartar os profetas do tempo. Por quê? Cacó Filipe não é o único que nós estamos a ouvir aqui que é profeta. Certo. Temos vários outros profetas, que não podemos citar aqui nome, né? Mas temos vários outros profetas. Mas aqui estamos a caracterizar quem é o verdadeiro profeta. Essa característica é que vai apresentar se a pessoa é ou não é. Vamos perguntar, se é a mesma coisa eu fazer uma pergunta para te dizer assim, o que é que te caracteriza como um médico? Então logo o apresentador como médico vai ter que me explicar. Certo. Eu sou médico por causa disso, sou por causa daquilo, por causa daquilo. E aqui o discípulo do Cacó Filipe mostrou algumas características que é contra a testificação se realmente Cacó Filipe é o profeta de Deus ou não. Já mostrou, já revelou que não é. Porque aqui a Bíblia está a dizer que o caminho é Jesus, não é ele. Estás a ver? Esse é o segundo ponto. Se nós olharmos também Mateus capítulo 24, olha só que a Bíblia vai dizendo, Mateus capítulo 24, versículo 4, diz assim, Jesus respondeu, cuidado,
que ninguém vos engane. Pois, versículo 5, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certo, E o Cacó Felipe é um deles, certo, que então, veio, aí- que está se autotitular como quê? Como Messias, Então, como o caminho da o senhor salvação. pastor aí afirma que os que estão a seguir Cacó Felipe estão a seguir pessoa errada. Nós sentimos penas, porque Certo. eles são presos, eles são cegos espirituais. Certo. Estão a seguir pessoa errada. Estão a seguir pessoa errada, estão a seguir doutrina errada, porque eu não posso seguir um profeta que a vida dele ou a sua mensagem está fora do contexto bíblico. Certo. Se ele mesmo revelou, nós falamos aqui, se ele mesmo revelou, ele era um pagão. E quando ele sai do paguismo para a fé, para professar uma fé, né? Para professar uma fé, vamos ver que ele não tinha tempo, não tinha experiência. E nas histórias dele, diz que ele, por falta de não entender, foi procurar, não vamos dizer aqui o nome, mas a história do Cacó Felipe, você baixar, vocês vão lá ver, foi procurar um líder religioso Para lhe fazer entender. para lhe fazer entender aquilo que ele viu. Mas que ele, quer dizer segundo que... ele, depois vai dizer que todas as igrejas são pecado. Não, ele que é pecado. Ele é que é um profeta falso. Porque eu não estou a julgar, porque a Bíblia diz, né? Não julgueis, né? Eu não estou a julgar, mas eu estou a caracterizar, segundo o que o seu discípulo falou. Certo. Esta é a segunda característica dele, como Certo. falso. Porque o único caminho para a nossa salvação é Jesus Cristo. Sem Jesus, Jesus disse assim, ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Eu gostaria só também de enfatizar aqui o versículo 11, e diz assim, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Agora, aqui o apresentador perguntou se realmente em cada geração tem um profeta. E nós dissemos que nós descartamos a possibilidade do ministério profético. Nós vamos realmente afirmar se a pessoa é um profeta de Deus ou não, se a pessoa professa a fé. A fé, a palavra de Deus, vive e se baseia no que está aqui. Cacó Felipe é contra a Bíblia. Se ele é contra a Bíblia, ele é contra Deus. Se ele é contra Deus, então quem é? É um pagão. Ele é um pagão, é um filho do diabo. É a palavra, irmão. Muito obrigado. Primeiramente, antes de continuar, queria só pedir ao apresentador que quando um internata, né? Quando estiver eu ou ela falar, para que ninguém possa interromper, né? Certo. Fica melhor assim, para que as pessoas, né, possam ouvir o que realmente nós queremos dizer. Certo. Muito obrigado. Bem, ele diz que Cacó Felipe é falso, Sim. porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sim. Bem, se você notar, Jesus Cristo foi um profeta. O que seria Jesus Cristo? Jesus Cristo foi um profeta, filho de Deus. É isso. Se eu falar que Jesus era Deus, Bem, essa como eu disse, né? É outra questão. Como eu disse, né? Tá bom, A fica verdade só seria Jesus que Cristo quando como profeta. alguém Certo. fale, ninguém possa interromper, para que os outros não, possam isso é entender. debate, é normal, Certo. é normal. Às vezes Isso é ele engajamento, é está normal. a interromper porque às vezes... Sim, é normal, isso dentro Sim, de um debate, certo. isso é normal. É normal. Por exemplo, Você pode me eu interromper, suporto normal. muitas mentiras que ele está dizendo. mas Não, eu não para estou que suportando, possa estou a interromper. apresentar a Bíblia. Certo. Você não levou nada Continuando, para né? me Vou continuar. provar. Certo. Ok, Jesus Cristo foi Você um tem que me profeta. provar com Bíblia. Da sua Certo. geração. Certo. Ok. Ele diz que temos que falar o que está na Bíblia. Seria no princípio até, Ok, porque ele não diz que podemos ir temos que fora da falar Bíblia. o que está Certo. na Bíblia. Sim, Não tem problema. nos ajuda, nós também vamos procurar. Eu tenho uma questão para o seguidor do Cacó Felipe, Tá à vontade. né? Que quais são esses ensinamentos que o Cacó Felipe dá na sociedade? O que é que ele reprova? Isso é isso que eu quero saber. Há pouco já disse que Cacó Felipe não come coisa. Cabrité, Cabrité, mas e ele- comeu. Está ser contra a fé dele, não é isso? Realmente. Quais são as coisas que o Cacó Felipe reprova na sociedade? Você entendeu? Certo, Yeah, certo. é isso que eu quero saber. Mas primeiramente eu gostaria de responder, não é? Algumas coisas que ele disse aqui. Certo, não. Yeah. Está à vontade, está à vontade. O Exatamente. programa é todo Por nosso, exemplo, é nosso visual. ele disse que Jesus Cristo é o profeta desta geração. Certo. Depois diz mais que nesta geração tem profetas. Você consegue ver que é uma grande contradição. Você vê? Ora ele diz que Jesus é o único profeta Não. nessa geração. Ora diz que temos profeta nesse tempo. Agora, vamos lá ver. O Senhor Jesus Cristo, como eu havia dito, foi um profeta. Certo. Então, o que você diria? O que você pensaria?
Jesus Cristo dizia aos fariseus que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, Jesus não Quer falou dizer, para o Jesus fariseu. Cristo, Não falou para o fariseu. Jesus Cristo falando isso aos fariseus. Não, não falou para o O que que fariseu. eles pensariam? Não, não falou para o fariseu. Não Vamos aqui, enfatiza. sim. Não, Vamos olha aqui na supor, Bíblia. né? Vamos aqui É São supor. João 14. Vamos aqui supor. Não, Jesus não falou São João para o fariseu. 14, São João 14 diz o quê? Jesus não disse para o fariseu, ele não pode me convencer, não pode, isso aqui tem gente a nos ouvirem. Certo. Então as pessoas vão tentar confirmar, você não pode dizer falou ao fariseu, não falou para o fariseu. Falou para o mundo todo. Não falou para o mundo todo, estava a falar com o Tomé. Agora, você tem que falar que falou com o discípulo deles, porque ele estava com o discípulo, quando Jesus estava a afirmar, porque Certo. o discípulo perguntou para ele, nos mostra o caminho, não falou para o fariseu, aí não tinha nenhum fariseu. Ele disse, eu sou o então tem que caminho e a afirmar vida. isso, tem que afirmar Eu isso. sou o caminho e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Certo. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Irmão, continua. Agora, isso não tem nada a ver com Certo. fariseu. Exatamente. Então, Então, tem que ser imagina que o claro, Senhor tem que Jesus ser Cristo claro, tem que ser fala isso claro. para os fariseus. Aqueles que na qual, né? Os fariseus, vocês sabem muito bem que os fariseus eram contra Jesus. Certo. Os fariseus diziam que Jesus era falso. Então, imagine que Jesus Cristo fale isso a eles. Certo. O que eles diriam? Que você está se auto-intitular. O único caminho é Deus. Então, você é um filho de Maria, de José o carpinteiro. Nós tivemos a crescer. Como é que você disse que desceu do céu? Nós tivemos a crescer. Como é que você disse que hoje é o seu caminho, a verdade e a vida? Você vê? Mas como ele falou para os seus discípulos, e os seus discípulos criam nele, eles disseram amém. Os seus discípulos não negaram. Certo. E hoje o profeta Cacu Filipe, sendo o profeta desta geração, quando ele diz que é o seu caminho, a verdade e a vida, os discípulos de Cacu Filipe, Bom não os dia. filhos do diabo, não os fariseus modernos, dizem também amém. Amém, certo. Assim como você consegue perceber. Não. Você consegue perceber a mesma coisa? Certo, certo. É a mesma coisa. Agora vamos lá ver. Tem que Bíblia. Certo. Você não pode me Vamos lá ver. convencer com teoria. Ele Eu já ainda te disse que Jesus Cristo é o profeta hoje. Mas o próprio Jesus Cristo, ele disse que eu só fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você está Jesus Cristo proibiu os isso seus é falta discípulos. de leitura Certo. bíblica. Tá aqui, vou dizer na Bíblia. Vou dizer Mostra a no capítulo. Bíblia. Pastor, eu pastor, quero faz Bíblia. favor. Não quero falar sem Bíblia. Estamos aqui com Bíblia. Você não pode me convencer. Você não pode me convencer com teoria. Tem que me convencer com prova. Porque estamos Pode ler aqui. na tua Bíblia, podes confirmar isso. Sim, eu- Mateus 15, versículo 24. Ok, Mateus enquanto 15, você lê versículo. Mateus 15, Certo. vamos lá acompanhar. Podes confirmar. Sim, Pode sim, ler vamos. aqui mesmo para Não, ti. não, Pessoal, lê aí, você, eu vou acompanhar, não tem aí problema. estamos a acompanhar aí Mateus 15. Mateus 15, 24. Mateus 15, 24. Exatamente. Está a falar com comida na boca porque esse patrocínio de hoje foi forte. Eu gostaria de Adolfo Visual, patrocinador Acesso e Tomás Sankara, muito obrigado. Quito da Dambas Boy, também obrigado, já, mano. Vamos continuar? Exatamente. Pode ler para nós. Não, eu não posso ler para ti, tem que ler na tua Bíblia, porque nós temos que acompanhar, pode ser que Certo. o que está escrito aqui é diferente. Pode porque- ler. Não, Se não quiser ler, eu já sei o que está lá. Se não quiser ler, não tem problema. Não, tem problema, deixa-me ler. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ok. Quem responde isso? Jesus Jesus. Cristo. Certo. Não Então, isola versículo. quando Vamos. diz... Por Pode quê? continuar, sim. Por quê? Não, vamos lá, continua. Exatamente. Tem ainda mais Mateus 10, versículo 5. Não, A mesma não, coisa. ainda defende isso aqui. Não, estou O que te dando os Jesus disse? capítulos. Sim, o que Jesus disse? Você O que perdeu o Jesus capítulo. disse? Jesus Perdi Cristo, capítulo. Ah. Jesus Cristo, ele estava caminhando. Então uma mulher serofenícia, que não é de Israel, parou Jesus Cristo e disse para curar sua filha. Então Jesus Cristo lhe disse que eu só fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus Cristo era israelita. Jesus Cristo não era brasileiro nem angolano. Jesus Cristo só Era foi- era só profeta para os israelitas. Então, em casa podem confirmar Mateus 15, 24, Mateus 10, 5, Atos 11, 19, 1 Pedro 1, versículo 1, eu tenho. Tiago capítulo 1. Calma só, irmão, por versículo favor. 1. Eu tenho uma dúvida. Bem há pouco tempo, o irmão disse que Jesus só era profeta dos israelitas. Exatamente. Então o irmão quer confirmar que Cacu Felipe é só profeta da Angola? Não é isso. Que eu Certo. dizer. Não é isso. Sim, é. Porque disseste, né? Sim. De cada povo, né? Ah, tem o seu profeta. Tem o seu profeta. Então, Cacu Felipe é só profeta de Angola. Ou da Muito África. obrigado. Ou da África. Muito obrigado. Certo. Muito obrigado. Ok. O Senhor Jesus Cristo, como profeta, só para Israel. Certo. Mas como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é para a humanidade toda. Porque ele não veio morrer só para Israel. Ele teve dois ministérios. Primeiro Uma ministério... contradição aí. Não é contradição, vou explicar. Certo. Ele teve dois ministérios. O primeiro ministério, como profeta, segundo Deuteronômio 18, 18, na qual Moisés disse que Deus levantará um profeta no meio de vós.
este é Jesus Cristo, somente para Israel. Mas o segundo ministério é como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João Batista o apresentou. Este veio morrer para a humanidade toda. Assim sendo, qualquer gentio, essa mulher sirofenícia aqui na qual nós lemos, não é? Tantos outros homens, aqueles centurião romanos, eles não eram israelitas, mas para serem salvos tem que ir aonde? Em Israel. Está vendo? Assim sendo, Moisés foi enviado para libertar o povo de Israel. Mas quando o povo saiu de lá, lá também houve egípcios que seguiram. Está vendo? Então, Deus envia um profeta para um povo. E no meio de outros povos, para que possam ser salvos, eles têm que se agrupar neste povo. E nesse exato momento, onde se enquadra o profeta Cacu Filipe? O profeta Cacu Filipe, na África ou... O profeta Cacu Filipe tem um veio país, de África. Certo. Hoje a salvação não é? vem de África. Se alguém quer ser salvo, é aqui em África. A salvação está aqui em África. Os africanos estão saindo A salvação na Europa. não está. Na Europa não. Não, a salvação esteve na Europa. Esteve. Com Martinho Lutero. Certo. Esteve na Europa com John Wesley, Esse não com foi John Salvador. Hus. Esteve na Europa Esse não com foi John Salvador. Wycliffe. Esteve na América com William Seymour. Esteve na América com William Branham. E hoje está na África. Hoje, se um asiático, se um europeu, um americano Fala quer mesmo ser para a salvo, câmera, fala para a câmera. Se é um Muito europeu, um americano. se um asiático quer de Israel, Certo. quer de Israel, quer da Síria, Certo. quer de Cazaquistão, Quer ser Rússia, salvo, tem que vir em África. Se um Não importa a europeu- fome. Não importa a fome que estamos Estados passando. Unidos. Vai Não matar importa- os outros. Não está vendo o que importa está acontecendo na a África. não importa a tua nacionalidade. Certo. Se você é europeu, asiático ou americano, a salvação está aqui em África. Está aqui em É por África. isso que Na os pessoa do filhos de Cacu Deus, Filipe. os filhos de Deus Certo. saíram da Ásia, saíram da Europa, Certo. saíram das Américas, vieram aqui em África para ser consagrado pelo profeta Cacu Filipe. Quem não é filho de Deus, ele vai ficar sempre ali. Agora, por que surgiram as igrejas? Através da fome, a falta de emprego, a dificuldade na vida. Então, é que fez surgir as quem igrejas. afirma aqui que o pastor, ele Esse é um pastor é fome. por causa de fome. É fome, sim. É a fome. Tocaste num assunto muito difícil. Eu não vou me Você vê? defender. Certo. É a fome. Pastor, como Não, vou eu explicar isso. eu não vou me Vou explicar defender. isso. Certo. O que Não, acontece? seu pastor, ele vai explicar. O que Veja, acontece? por exemplo, Sim. por exemplo, se eu quero ser um médico. Cacu Filipe não é rico. Não, o profeta Cacu Filipe não é rico. Para Ele é continuar. pobre, é pedreiro. Foi pedreiro, ajudando. Se eu quero ser Como é que ele vai um ser enfermeiro, Certo. o que eu devo fazer? Eu devo fazer um curso, uma formação, não é? Certo. Eu sei que lá a entrada gasta-se. Certo. Durante o percurso, gasta-se. Vou pagar propinas, não é? Uniformes e tudo É triste, excessivamente. isso é triste. E vou terminar a formação toda. É muito Depois vão me dar um diploma, Certo. não é? Depois na qual posso abrir uma clínica ou me inserir no Estado para ver o lucro do que eu investi naquela escola, não é isso? Certo. Assim sendo, todos os homens que vão numa escola pastoral, todo teólogo, é a fome que lhe trouxe lá. Como lá no curso de teologia, lá gasta-se dinheiro. Lá não é de favor. Paga-se, Exatamente. certo. Você tem que fazer inscrição, você tem que receber os fascículos, tá vendo? Lá ele leva tempo. Ele não tem dinheiro, mas paga. Então, eles... Não tem os dinheiro. pastores, quando falam que estão... chama-se que quando... Seminário. Vão no seminário, aquilo Sim. estão a ensinar a gatonice. A é isso Exatamente. que tu queres dizer. Para depois investirem Mas tem nessas. problema. Todo teólogo Certo. é um empresário espiritual, é um gatuno. Ele vai investir, vai gastar dinheiro lá na formação. amém. O que é que ele faz ser pastor? Se ele não fosse fazer formação, seria pastor? Se o padre não fosse fazer seminário, seria padre? Não, Ele tem que gastar Deixa eu dinheiro. dizer Mas uma Jesus coisa, Cristo. Mas esse não é a nossa questão. Jesus Cristo. Certo. Essa não é a Paulo, nossa veja questão. só. Jesus Nós não Cristo, somos pastor Paulo, por causa do Moisés, curso. Nós somos certo. pastor Jeremias. porque somos chamados todos por esses homens. Deus. Todos esses homens foram Nós fazer somos seminário. ministros porque somos chamados por Deus. Certo. Noé foi fazer seminário. Você não pode. Calma só, Noé foi numa escola Acho para que não. pregar para construir uma arca. Foi numa escola? Acho que não. Jeremias foi numa escola? Que tem que... Mas Você como é acha que que ele Jeremias foi, é esse analfabeto? fobado aqui foi numa escola? Ah, você me trata de fobado. Eu fazer sinto o quê? muita pena de ti. Deixa eu lhe dizer. Ele não sabe, vou foi- falar. Vamos ele ouvir o como- pastor. Não vou vamos ouvir o falar pastor. quem eu sou. Sim, porque sim. no meu salário você não toca lá. É fome. Tá, deixa eu te dizer, eu não ganho na igreja. A pastor igreja ganha não na é me igreja. paga. A igreja Certo. não me paga. Deixa já pastor- ser aqui aberto. a igreja não paga não me paga. o pastor. A igreja não me dá minha assistência. Mas a Bíblia é segundo... Não, Certo. escuta só. Os telespectadores, tem pessoas que me conhecem. Eu não posso aqui dizer porque eu vim aqui defender o evangelho. Certo. Quem me conhece sabe. Sabe quem eu era
quem eu sou atualmente. Por que eu deixei o que eu era para ser o que eu sou e o que eu faço. Agora que estamos a falar, depois desse programa, eu posso lhe patrocinar. Você não pode me titular, você não pode me chamar de pastor, pobre. Senhor pastor, nós aqui, o Adoço Visual, nós estamos a precisar de patrocínio. Não, vamos fazer isso. Eu já disse isso no lado. Já disse isso no lado. Mas outra coisa, para alguém ser pastor, de acordo com Hebreus, capítulo 5, versículo 4, tem que ser estabelecido por um profeta. Certo. O pastor, hoje, no Antigo Testamento, era chamado de sacerdote. Certo. O primeiro sacerdote que você entende? que foi estabelecido Deixa eu ainda te ouvir mesmo. Arão. Deixa eu ainda te ouvir. Arão foi o primeiro pastor do mundo. O primeiro sacerdote que foi estabelecido por... Não, se eu te dizer que não é ele. Arão. Se eu te dizer que não é ele. Irmão de Moisés. Se eu te dizer que não é ele. Para Arão ser Se eu sacerdote. te dizer que não é ele. Você tem fundamento? Vai dizer. Você não tem. Para Arão ser o maior sacerdote. problema. Presta atenção. Para Arão ser sacerdote. Vamos organizar a casa, por favor. É uma pena. Por favor, estamos a sair do tema, né? Estamos a sair, estamos a fugir do tema. Eu estou a sentir pena. Seu pastor. Do meu parceiro seu aqui. Pastor A querer julgar a posição. Certo. Se tivermos que olhar para a posição, não quero falar nisso. Mas eu quero sempre sentar no tema. As características que fazem uma pessoa ser um profeta de Deus ou falso. Seu pastor. Seu pastor, calma só. Se seu dizermos pastor, das nossas condições, ele não tem condições. Seu pastor, por favor. Pessoal, doam aí. O nosso debate está para sair agora. Por favor, doam. Para nós crescermos. A pergunta que eu fiz até agora, o Cacu Felipe não me respondeu. Sim. Mas eu gostaria, por favor. Quais são? Calma só. Ele vai me responder só isso. O que o Cacu Felipe reprova na nossa geração? Exatamente. O que ele fala que isso é pecado, o que não é pecado? Isso que eu quero saber, para ver se vamos ensinar aqui as pessoas vão seguir o profeta Cacu Felipe. O profeta Cacu Felipe diz que um homem não deve colocar a sua boca no sexo de uma mulher. Certo. Um homem não deve colocar uma mulher por cima na relação sexual. Certo. Um homem não deve colocar a sua boca na xuxa de uma mulher. Certo, é pecado. Usar roupa do fardo, comprar roupa do fardo já usado é pecado. Jogar futebol e assistir futebol é pecado. Estar de calção diante das pessoas é pecado. Certo. Ser membro de uma igreja católica, protestante, adventista, evangélico, é pecado. Todas essas igrejas que existem no mundo é como um partido político. Se você dizer então, que se eu meter calção assim, é pecado. Estamos a pecar? Deixa-me terminar aqui o que a palavra do Senhor disse. Não, o senhor pastor, calma só. O senhor pastor concorda com que... Não, eu vou responder com a Bíblia. Eu não posso responder sem Bíblia. Jogar bola, andar descalço, comprar certo do fardo é pecado. Não posso. Epa, aí a produção, você está despertando. Olha o que aqui é Bíblia. Eu estou a usar a Bíblia. Certo. Aqui é Romanos capítulo 1, versículo 25, diz assim. Olha o que eles fizeram. Trocaram a verdade de Deus pelas mentiras. Certo. E adoraram e serviram coisas a serem quê? A serem criado. Quem é o Cacu Felipe? Não vamos aqui enrolar. Já está revelado pelo seu próprio discípulo que Cacu Felipe... Pastor, calma só. É um falso. Ouvimos a do DJ Lolo. Do Bambila, da Maris. Não vamos trazer aqui. Não vamos trazer. Ouvi música da Bruna Carlos. Não vamos trazer aqui. Grelha. Ouvi música. Você fica ligado. Nós que apoiamos. Quer dizer que são cantores do diabo Satanás. Alguém que ouve música isso só acontece no nosso programa. DJ Lolo é um cantor de diabo Satanás. Bambila é um cantor de diabo Satanás. Não faz isso. Deixa o outro. Ali são ele não tem sucesso na vida dele. Agora, outra coisa. Tem fundamento. Vou chamar a atenção de uma coisa. Certo. Você vê ele, como ele disse, ele é um fobado. Certo. Ele está se refugiando. Veja só, ele como Deus não lhe visitou, certo. O único que Deus lhe visitou. Retenham isso. Eu, Cacu Felipe. Retenham isso. Nunca esqueçam isso. Pastor, vamos ouvir. Nunca esqueçam disso. Vamos ler o solteiro. Tudo pode ser falso, vamos ver quem é o mas isso é verdadeiro. Certo. O único que Deus lhe visitou é Cacu Felipe. Deus não lhe visitou. Certo. A prova que Deus não lhe visitou é que ele está se refugiando na Bíblia. Certo. Tá vendo? Tá se refugiar em Paulo que Deus lhe visitou no seu tempo. Está se refugiar. Tá vendo? Tá vendo, né? Tá vendo como ele é bandido? Certo. Mas eu, como Deus... Tá vendo? O que deviam se refugiar nas cartas de Paulo é quem? É Timóteo, é Tito. Porque se viveu no tempo de Paulo. Paulo, quando escrevia as cartas, mandava neles. Eles liam para as suas igrejas. Hoje, veja, depois de Paulo, Deus levantou sempre profetas. Certo, que nesse caso é o Irineu, Colomba,
Martim de Torre, tá vendo? Certo. Vários profetas que Deus levantou. Deus é um Deus vivo, sempre envia profetas. É por aí. Um profeta verdadeiro traz uma mensagem para um povo. Certo. Mas um falso profeta funda uma igreja. Por exemplo, ele pertence a uma igreja. Certo. Quem fundou a igreja dele? Quem estabeleceu aquela igreja? Às vezes Jesus Cristo abençoa ele. Não, o Jesus dele é homossexual. O Jesus Cristo dos católicos, protestante, evangélico, quebrado, é homossexual. Sim, é gay. O verdadeiro Jesus Cristo é aquele que enviou o profeta Caco Filipe. Certo. Sim. É Então, verdade. quem enviou o Caco Felipe também é Jesus Cristo, não é Deus? Quem enviou o Jesus Cristo é o próprio Deus. Certo. Veja, por exemplo, na igreja dele, Não, uma mulher prega. É uma igreja lésbica. Ele fala que defende a Bíblia, mas na Bíblia diz que uma mulher deve pregar numa congregação. Certo. Mas mete uma mulher pregar. É uma igreja lésbica. São homossexuais. Você vê? Então, o profeta Caco Filipe, o profeta desta geração, presta atenção, o profeta desta geração aqui, ou sai dessa geração, não sei, mas essa geração pertence a Caco Filipe. Se você é rebelde, vai rejeitar Caco Filipe. Mas se você é um filho de Deus, você vai orar a Deus e dizer: ó Deus, ilumine-me para que eu possa reconhecer o seu mensageiro, o profeta Caco Filipe. Onde podemos encontrar o profeta Caco Felipe? Estamos consoante o tempo. O profeta Caco Filipe, Certo. não? O tempo. Depois vamos passar a palavra para o O pastor. profeta Caco Filipe, ele é da Costa de Marfim. Certo. Infelizmente, ele nunca foi permitido sair fora do seu país, porque lhe negaram o visto. Mas os filhos de Deus vão para lá, não é? Ele está na Costa de Marfim, na sua aldeia, no mar. Negaram o visto. Sim. Ele queria sair fora do seu país, para a Alemanha, para... Caco Felipe faz milagre também. Sim, o profeta Caco Filipe também faz pela graça de Deus. Amém. Mas o que caracteriza um profeta não é um milagre. Os milagres são identificados com os falsos. Virão falsos, farão sinais e prodígios. Certo. Mas para identificar um verdadeiro, primeiro é mensagem. Você profeta. É um Conheces porta- um profeta falso? Conheço, sim. Sim. Estou aqui diante de um. Eliseu Agostinho. Eu não falei nada. Eliseu, sim. Ele não fala. Eu não Pastor, falei Porque eu falo. nada. Veja, pensa comigo. Pensa comigo. Por que diz que o pastor é falso? Ok, muito bem. Pensa Certo. comigo. O que é um Pastor, falso? pastor, vamos só Vamos ver. no natural. O que é um falso? Certo. Falso é a cópia do verdadeiro. Certo. Não é isso? Um verdadeiro profeta traz uma mensagem. Um falso não tem mensagem, vai copiar a mensagem dos outros. Certo. Veja como ele é falso. Caco Filipe não vai copiar a mensagem de Jesus, nem de Jeremias, nem de Moisés. Mas traz a sua mensagem que Deus lhe deu para essa geração. Então tu queres dizer, olha, estamos tentar resumir, tu queres me dizer que Jesus Cristo Sim, sim. foi profeta do tempo dele. Exatamente. Nós que estamos a seguir Jesus Cristo, ou o pessoal que está a seguir Jesus Cristo, estamos Sim. a seguir profetas errados. Estamos a seguir diabo Profeta Satanás. certo. Certo. Não, nós estamos a seguir Jesus Cristo, também estamos a seguir. Não, vocês Satanás. dizem que seguem Jesus, Certo. mas não seguem. Porque Jesus Cristo é em Mateus 23. Achei não leem isso. Certo. Mateus 23, Ah, diz 34 até 35. Diz que- E Lucas capítulo 11, 49, Jesus Cristo prometeu enviar profetas. Certo. Você vê? E Paulo foi um profeta profeta. estava O se próprio baseando Jesus em quê? Cristo prometeu. Sim, eu 23 versículo. Então ele Mateus disse para capítulo- não me seguem eu mais, eu vou Porque enviar um depois de mim profeta. vou enviar profetas. Sim. Certo. E esse profeta Tá, mas- aqui é Caco Filipe. Não, hoje é Caco Filipe. Antes de Certo. Caco Filipe, teve um profeta William Branham. Antes de William Branham, teve um profeta William Seymour. Todos Antes os de William profetas Seymour, deles morrem. foram- Até que vai morrer mais daqui a Por nada. quê? Porque quando Moisés morreu, o que aconteceu? O povo ficou no deserto, Deus levantou outro profeta, Josué. Que Josué foi levar o povo lá. Deus é um Deus vivo. Ele sabe que os homens morrem. Tá vendo? Então, entendi o teu filho. Exatamente. Teu filho é, tipo, quando um profeta morre, senhor Sim, pastor. uhum. Se seu pastor morrer, a igreja do senhor pastor Vai meter outro pastor. vai meter outro pastor. Exatamente. E o que aquele pastor falar é que é verdade. O que o pastor morto falar já não presta mais. Não presta, sim. É por aí. Ok. Pastor, Ok, telespectador, você que nos ouve do outro lado, Certo. eu espero que você nos perceba bem. Nós não estamos aqui para poder deixar a tua consciência em dúvida, mas mostrar a verdadeira mensagem a qual nós devemos seguir. Nós já vimos desde o princípio, eu acho que meu parceiro teve aí a falar sobre, eu sempre enfatizei sobre a característica de um verdadeiro profeta. Certo. E eu apresentei com fundamentos bíblicos e eu queria mais apresentar outro que é 2 de Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que as pessoas não entendam aquilo que é a luz de quê? Do Evangelho, que é a palavra de Deus. Para dizer que eu não vou me defender em nada, porque eu sinto pena dele. De tudo quanto ele falou, ele não sabe. Ele só falou porque leu. Certo. E nós sentimos muito, porque ele não tem fundamento do que ele falou. Agora, a Bíblia é clara em dizer que o único profeta de todos os tempos
é Jesus Cristo. Onde é que está, O único profeta Onde é que isso de está todos escrito na os Bíblia? tempos. Deixa-me falar. Não, mostra onde está escrito. Vou te apresentar a Bíblia. Eu vou E eu abrir já aqui, disse pode assim, eu já disse que eu vou falar tudo apresentando os fundamentos. Os fundamentos. Mostra onde é que está escrito assim. Agora Que deixa-me Jesus é o dizer, último profeta de todos os tempos. e eu já disse, eu já disse, desde o primeiro, eu não descartei a possibilidade que não existe um profeta. Certo. Estou a dizer que existe profeta, que Deus levanta Mas que profeta. não seja Cacó Felipe. Não, mas como nós nos caracterizar como um verdadeiro ou falso profeta? É através, o profeta tem uma característica, tem alguma coisa que lhe vincula se ele é ou não é. Certo. E o que foi apresentado pelo seu discípulo mostra que é falso. Nós estamos a terminar, temos mais Mostra que 4 é falso. minutos. Ok. Em São certo? João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz porque Deus enviou, porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou Jesus. Enviou Jesus como quê? Como filho, como seu único filho, como nosso profeta, aquele que ele mesmo testificou, que eu não vi abolir, Certo. mas eu vi testificar aquilo que os profetas fizeram, que falaram para mim, ou falaram a meu respeito. Então, logo queremos dizer assim, que nós não descartamos, vou repetir, nós não descartamos que Deus pode levantar aqui profeta. Eu não vou dizer assim, que o outro que está no outro lado é falso ou Mas verdadeiro. onde é que está não. escrito que Jesus Estamos é o a dizer que profeta as de características, Você que disse que temos que mostrar na Felipe, Bíblia. São João 3,16. O que é que Diz diz? que Jesus é o último. O que é que diz? Lê primeiro. Lê primeiro. Não, fica aqui, fica aqui. Deixa-me terminar. Fica aqui. Oh, Deixa-me profeta terminar. Cacó Felipe, faz E- favor. Lê Lucas Profeta- 19, versículo 10. Lucas. Lucas 10. Não, estou a te ditar os versículos para você ler. Profeta Cacó Por Felipe, favor, Lucas. Deixa-me Profeta terminar o Cacó raciocínio. Felipe e o nosso Lucas quem? pastor. Deixa-me Lucas terminar. quem? Deixa-me terminar. Lucas? 19, versículo 10. Tá, que vou ler. Lucas 19. Não vamos ver. Versículo 10. Diz que Versículo 10, mais ou menos tem que ser mais um pouco rápido, porque Rápido nós mesmo. Vamos estamos lá, tentar aproveitar. terminar o nosso programa. Vamos lá, Pessoal, subscrevem no nosso canal, cliquem em gosto, comentem. Por favor, doam, nós estamos a precisar para ver se o programa vai crescer. O pastor aqui já prometeu que vai fazer uma doação. Não, vou mostrar Certo. para o discípulo do Cacó Felipe que ele é pobre. Porque ele disse que nós somos desgraçados. Então eu tenho que mostrar. Certo. Não estou a me gabar. Eu também, cara, eu preciso. Certo. Mas só que ele me julgou e eu vou lhe Certo. mostrar. Não julgar o livro pela capa. Sim, vou Lê mostrar aí para o ele. versículo. Mas nós não estamos O a que descartar. esse Não versículo estamos a está a descartar. dizer? Certo. Não tem nada a ver. Não tem a Não ver tem com. na- não Não tem- tem nada a ver. não Está está escrito escrito. que Lê para o os telespectador. Está escrito que Lê Jesus- para o Profeta telespectador. Cacó Lê Felipe, para lê só, outro por lado. favor, Lê lê para outro só. lado, por favor. Lê só. Lê para outro lado. Outro lado quero te ouvir. 10, né? Versículo 10. Para que o Filho do Homem... Não é. Vai, começa, vamos lá. Pois. Não tem para. Esse já é a primeira Já. questão. Lê Vamos na lá. tua versão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aos que estavam perdidos. Como profeta de Deus. Essa é a Aí missão está escrito que da primeira Jesus característica. Cristo Jesus Cristo é o profeta de todos os tempos. Quero saber onde é que está escrito que Jesus Cristo é o profeta de todos os tempos. cunhado. Pessoal, Onde é que nós você- vamos ter que terminar o Mas nosso Moisés, programa. quando veio, não veio só- Olha, Com essa vamos com- continuar. com- Temos que continuar, né? Com essa Temos que questão, continuar, com essa tá questão querendo, agora, burla. nós prometemos voltar com esse lindo tema, porque há muitas coisas para nós aprendermos. Também precisamos de fé, perguntas, Certo, né? certo, Vamos certo, à certo. espera daí, perguntas. As perguntas hoje não vai ser lidas, Ok. por causa do nosso tempo mesmo, estamos a correr contra o tempo. Ok. Mas eu prometo, trazendo aqui mais o pastório, Sim. e se calhar vamos ter aqui um outro do Cacó Felipe sentado aqui, Tá bem. mas com o mesmo intuito. Pessoal, o profeta quer falar, aliás, o pastor quer dar aqui os últimos remates. Ok, muito obrigado, telespectador, você que nos ouviu, acompanhou o nosso programa do outro lado. Nós estamos aqui a dizer que a palavra do Senhor diz que Jesus é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Em São Amém. João 14, Jesus disse assim que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Temos que ter cuidado com esses falsos profetas que se atribuem como Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único e sempre será o único. E nós que fomos escolhidos por Deus, seremos sempre servos de Deus. Ninguém vai entrar no lugar de Jesus. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. Nós estaremos preparados para responder Certo. às futuras perguntas Muito que lançaremos. obrigado nós. Queres dar os últimos remates aqui? Muito obrigado Nós terminamos. pela oportunidade. Ok. Para dizer, não é? Que quando a humanidade está corrompida, de acordo com 2 Crônicas 24:19, Jeová envia profetas para conduzir o povo até a ele. Olha o tempo, O olha o único que tempo. conduz o povo para Deus é um profeta vivo.
E o profeta vivo hoje, o único profeta verdadeiro nesta geração é o profeta Caco Filipe. Fora disso, é falso. Se você ir numa igreja, se você orar, se você ler a Bíblia, dizendo até Apocalipse, e não crer no profeta Caco Filipe, logo após a sua morte, irá diretamente ao inferno. Amém. Caco Quem Filipe falou tá no pra... inferno. Quem falou pra vocês é o Bate 310, vê que é o chocolate branco, a última bolacha do pacote. Prometemos voltar. Hoje estamos a beber água. Adoço, visual é mesmo pra você, adoço.